Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Quantos se rendem? Quantos se rendem nessa noite? Declare a Ele ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela, Cordeiro de Deus, príncipe da paz, Santo de Israel, luz do Galileu,
ao Senhor. Vamos cantar uma canção que diz assim: incendeia. Você vai declarar na sua casa, diga comigo: incendeia o meu coração. Declare aí: incendeia o meu coração. Aleluia. Não posso viver sem o seu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o seu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar. Incendeia a tua noiva. Incendeia a tua noiva. Aleluia! Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Deus. Nós queremos ser cheios de ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o seu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar. Incendeia a tua noiva. Incendeia a tua noiva. Já posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem ungindo ao meu encontro. Já posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Meus passos, o meu noivo vindo me buscar. Já posso ouvir o som, declare: o leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Já posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. É os passos do meu noivo vindo me buscar. Declare: igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Declare: igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê da manjedoura, ele não é mais jogado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo. Glória. É mais um bebê da manjedoura, ele jogado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele glória voltará. Incendeia a sua noiva. Incendeia a sua noiva. Aleluia! Nós queremos mais de ti, Senhor.
muito mais de ti, muito mais de ti, muito mais de ti, Senhor. Um bebê na manjedoura, ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou, ele está vivo. Não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou, ele está vivo. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Glória ao teu nome, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia a tua noiva, Senhor. Nós contemplamos a tua presença neste lugar, Senhor. Incendeia a sua noiva, Senhor. É a nossa oração dos últimos dias, Senhor. Incendeia a sua igreja, Senhor. Incendeia a sua igreja, Senhor. Incendeia a sua igreja. Nós queremos queimar por ti. Nós queremos queimar por ti. Nós queremos queimar por ti, Jesus. Não tem motivo maior. Não tem motivo maior. Louvar o Rei, o Senhor dos senhores. Ele está vivo para todo sempre, e um dia ele voltará. Ele voltará para me buscar e para te buscar, meu querido. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou, ele está vivo. Poder e glória. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele ressuscitou, ele está vivo. Incendeia, incendeia, incendeia a tua dor. Incendeia, incendeia, incendeia a tua noiva. Em nome de Jesus eu declaro agora o seu coração incendiado por Jesus. Em nome de Jesus eu declaro agora a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu declaro para a sua vida mais de Deus na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua célula, no seu casamento. Aleluia! Eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, esse nome que é lindo, que é poderoso. Aleluia! Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, boa noite, estamos aqui em mais um Tadel, treinamento avançado de liderança, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite que tem como o tema é o valor de um bom discipulado. Você sabe o valor de um bom discipulado? Aí eu quero ler, primeiramente, Gênesis 1, lá no princípio, quando criou Deus os céus e a terra, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, havia
trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. E aqui, o nosso texto também em Lucas 5, 1 e 11, que diz assim a palavra de Deus, é no versículo 8, né? Eu já vou pegar aqui no final, para que a gente possa ter bastante tempo. Quando Jesus encontra os primeiros discípulos, né? E ele manda lançar a rede para pescar. E quando eles lançam a rede, eles pegaram o peixe com abundância. E aqui no versículo 8, depois desse evento espetacular, né? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Queridos, a palavra de Deus é tão preciosa, e que Deus possa falar ao seu coração. Aqui nós vemos Pedro, né? E o tema é o valor de um bom discipulado. Se você for estudar a vida de Pedro e ver o Pedro, ele se comportava, eu posso olhar assim e dizer para você, como um cão raivento, em alguns momentos, um cão raivento, né? Mas ele foi bem domado. Tem uma história que um certo homem ofereceu um cachorro, né? Um cão treinado, um cachorro muito bonito, e treinado. Ele disse: esse cachorro aqui, ele custa $10.000. E este outro aqui, que era o cachorro da mesma raça, bonito do mesmo jeito, mas ele disse: esse aqui, você leve ele de graça. E perguntaram para ele: por que esse vale $10.000 e esse aqui de graça? Ele disse: porque esse aqui, ele é domado, ele é treinado. Este aqui, se você levar ele para qualquer lugar, para o shopping, e você disser: fique aqui na porta, não entre, que eu vou ali e volto, ele pode ir. Quando ele voltar, hora depois ou tempo depois, ele encontra ele no mesmo lugar, porque ele é obediente, ele é domado, ele é treinado. Então, com o apóstolo Pedro, eu vejo que aconteceu isso assim também, né? Ele era como um cão raivento, intrépido, né? Forte, ativo, muitas vezes obstinado. Mas o que domou Pedro? O que tratou Pedro? O que transformou Pedro? O que mudou Pedro? Um bom discipulado, né? Um bom discipulado. E para nós termos um bom discipulado, nós precisamos de quê? De duas coisas: um bom discipulador e um bom discípulo, né? Um bom discipulador. Mas às vezes o discipulador, ele não vai encontrar, né, assim, na hora, no momento, um bom discípulo. Ele pode ser como Pedro, um cão raivoso. Ele pode ser como Pedro, indomável. Ele pode ser como Pedro, intrépido na hora que é para ser calmo. Mas ele pode ser raivento, ele pode ser briguento. Mas um bom discipulador vai olhar para o Pedro e vai olhar além daquela indomação, né, daquele estilo, daquela vida dele, daquele modo como ele age. Ele vai olhar e vai ver um Pedro domado, um Pedro
transformado, um Pedro que o Senhor Jesus diz aqui para ele, olha o Pedro como estava, ele disse: afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Ele disse: não temas, de agora em diante, você vai ser pescador de homens, pescador de homens, eu vou te discipular, me segue. Agora o que aconteceu? O Pedro, no final do versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, para que tenha um bom discipulado, o discípulo tem que seguir o discipulador, tem que realmente desejar, né, esse bom discipulado. Então, você sabe que, e todos sabemos que o discipulado é um ato de amor, é um ato de cuidado e é um ato de proteção, né? Amor, cuidado e proteção. Mas não é apenas isso. O propósito principal do discipulado é ativar o potencial máximo do seu discípulo, né? Além de amor, cuidado e proteção, o propósito principal do discipulado é ativar o potencial máximo do seu discípulo. Que legal! Você já pensou? Você, discípulo, você, cristão, você que segue a Jesus, ser ativado o seu potencial máximo, né? O que você tem de melhor. Jesus, quando encontrou que Pedro não viu o lado negativo, ele viu o positivo. O homem de Deus que era Pedro, o homem que estava dentro daquele homem bruto, daquele homem aparentemente, né, sem muita intelectualidade, bruto, sem muita, vamos dizer assim, educação, sem muito jeito, mas Jesus consegue olhar, né? O discipulador consegue olhar e ver nele potencial. Então ele vai ativar esse potencial. Aí o discípulo, o Pedro, viu isso, opa, eu quero isso. Então você, que é um discípulo, você tem que desejar, não parar de olhar o seu lado negativo, parar de olhar os seus próprios defeitos, e você como discipulador, parar de olhar o próprio defeito do discípulo, mas enxergar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, o potencial, e ativar esse potencial. Um bom discipulador vai trabalhar nisso, e um bom discípulo vai deixar isso também. Não pode perder essa essência. O bom discipulador vai trabalhar nisso, e o bom discípulo vai deixar, né? Vai desejar e deixar. Lembre que se não é só amor, não é só cuidado, é proteção. Também não só proteção, mas é ativar. Nesse ativar, para Jesus ativar o Pedro, a potência do Pedro, ele teve que confrontar ele teve que questionar ele teve que perguntar, fazer perguntas, ele teve que desafiar, e Pedro aceitou, mesmo algumas vezes, mas aceitou, algumas vezes querendo saber mais do que o seu discipulador, mais do que Jesus, né? Você vê nisso, quando o Pedro, veja só, o que acontece com o discípulo? Ele está ali como Pedro, se sentindo, vamos dizer, um derrotado, se sentindo inferior. Por que eu digo isso? Porque no tempo de Jesus, na Galiléia, naquela época, as crianças de 5, mais ou menos a 10 anos, elas estudavam a Torá, né, para decorar, para aprender, e quando elas completavam 10 anos,
elas iam, né, passar naquele teste ali, e elas se tornavam discípulos, talmidim, né, se consideravam talmidim. Então realmente eles tinham capacidade, e pelo que se vê, esses discípulos de Jesus, alguns deles, principalmente a Pedro, que eram iletrados, eles não passaram muito nisso não, eles eram iletrados, eles não davam muito para aquilo não, né, para estudo, alguma coisa assim, e eles realmente, nós não conseguimos entrar nessa escola, vamos pescar, vamos ser pescador, e a profissão deles se tornaram pescadores ali. Então, Jesus, ele passou por essa experiência, ele se tornou um talmidim, né? Se você for ver, ele completou 10 anos, aos 12 anos ele estava no templo, quando ele fugiu ali, né? Que ele escapou, que Maria e José foram, que ele ficou, e depois procuraram ele durante 3 dias, encontraram ele onde? No templo, no meio dos doutores, perguntando e respondendo perguntas que os doutores se admiravam. Então, Jesus era um talmidim, se tornou um mestre. Então, a partir dos 10 anos, eles passavam para outra fase, onde eles iam ser discipulados, eles iam assistir diante de um sacerdote, diante de um mestre, para eles irem crescendo e se tornar um mestre também. E Jesus passou por isso. Mostra que aos 12 anos ele estava ali preparado. Mas os discípulos, como Pedro aqui, não foram aprovados pelas faculdades da vida, para se tornar vamos dizer assim, um teólogo, para se tornar alguém que realmente, como diz a Bíblia, onde estão os sábios desse mundo, né? Mas Deus, pelo contrário, Deus chamou as coisas loucas, as que não são, né? Então Pedro era um desses assim. Então Pedro ali, além de não ter conseguido ser um talmidim, um discípulo, né, longe de ser mestre, eu vou pescar. E na sua profissão, ainda estava encontrando dificuldade, pescar a noite inteira, dava certo, às vezes não dava, e estava ali desiludido. O Senhor Jesus vem e mostra para eles peixe com abundância, eles ficam tão felizes, mas ao mesmo tempo vem um temor, da santidade de Jesus, e ele diz: afasta-te de mim, que eu sou pecador. E Jesus disse para ele: não temas, de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Jesus estava aqui, o discipulador estava ativando o potencial no seu discípulo. Você vai pescar homens, vocês vão ser usados na minha mão. Deixa eu falar uma coisa, nesse texto que eu li de Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, né, que fala ali que a terra, como era a terra? Versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. Eu posso ver aqui o Pedro, aqueles discípulos, triste, sabe, vazio, desiludido, desacreditado. Nós só servimos para isso mesmo. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, sobre os corações daqueles homens. O que tinha? Incertezas. Que futuro? Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Assim como no princípio da terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, se movia, assim também na vida daqueles discípulos, assim também na vida daqueles homens, assim também o Espírito de Deus é sobre você. Assim o Espírito de Deus está sobre você. Um dia eu pesquisando sobre esse pairava, e eu fui a fundo, eu descobri que esse pairava quer dizer que ele se movia. O Espírito de Deus não está parado na igreja, o Espírito de Deus não está parado na sua vida, o Espírito de Deus não está parado sobre você, ele está se movendo sobre você. Em outra tradução dizia que o Espírito de Deus dava voo rasante, o agir invisível de Deus. Você já viu aqueles avião caça, que vem, avião de guerra,
que dá aqueles voos rasantes assim, ó. Assim o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele se movia, ele estava em movimento, ele dava voo rasante. E quando Deus dizia, haja luz, o Espírito de Deus dava voo rasante e vinha luz. Haja luminares, haja firmamentos, haja estrelas, haja o sol, a lua, árvores, peixes, animais. O Espírito de Deus é o potencializador, é aquele que ativa aquilo que não é para ser, chama a existência aquilo que não existe, vê aquilo que ninguém vê. Quando Jesus disse para Pedro, de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens, vocês não são pessoas qualquer. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Você não é um simples. Gente, você não é. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, você não é simplesmente uma pessoa qualquer. Você não é um discípulozinho. E por mais que você seja pequenininho, às vezes você se sente pequenininho, mas é os pequenos. O Senhor disse, pequenino rebanho, o meu Pai se alegrou em vos dar o reino. Nós somos pequenos, mas diante de um Deus grande e poderoso, que potencializa através do seu Espírito Santo o homem interior, o homem que nós somos. Quando o Senhor Jesus olhou para Pedro, não viu um derrotado, não viu um brabo, não viu um irado. Ele sabia que ele tinha isso. Ele disse, Pedro precisa passar pelo discipulado, porque o verdadeiro Pedro vai resplandecer. O meu poder, o poder do Espírito, o poder do Exu, vai vir sobre ele, e ele vai se tornar pescador de homens. Pescador de homens. O discipulado veio na vida de Pedro, veio na vida dos discípulos, para mudar a visão que eles tinham, a visão de si mesmo, a visão das pessoas, a visão do que nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos amados de Deus, nós somos homens de Deus, vocês são mulheres de Deus. Você, mulher, veja, você é uma mulher de Deus. Você pode olhar para o seu discípulo e dizer para ele, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você pode olhar para aquele discípulo que está com problema e olhar e dizer, você é um homem de Deus, olhando em Cristo Jesus. Não é olhar para homem, é olhar para o Senhor no homem, é olhar para a obra do Espírito Santo, para a obra de Deus na vida do homem. Esse de Deus, que veio sobre a vida, que veio lá na criação, era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, se movia, dava voo rasante. Ele está agindo, Ele está operando, Ele está transformando, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando na minha vida, Ele está usando os processos da vida, Ele está usando o seu discipulador, Ele está usando o meu discipulador, Ele está usando o valor de um bom discipulador, de um bom discipulado. É isso, é o discípulo querer isso. Pedro quis. E o discipulador queria ainda mais, porque o discipulador via nele, que era o discipulador Jesus Cristo. Vamos lá, o propósito principal é ativar o potencial máximo do seu discípulo. Por quê? Para quê? Para que isso? Por quê? Porque os nossos discípulos, os seus discípulos, Jesus disse, os meus discípulos que vão povoar os céus. Precisa ser potencializado, ativado em nós, o discípulo, o tal medida em nós,
o homem de Deus, a mulher de Deus, para quê? Para que nós possamos ir e fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Nós vamos povoar os céus, povoar os céus, o primogênito entre muitos irmãos, aleluia. Multidões serão alcançadas quando conseguimos ajudar o discípulo a fluir no seu potencial máximo. Multidões serão alcançadas quando conseguirmos ajudar o discípulo a fluir no seu potencial máximo. E como discípulo deixar ser maximizado o seu potencial. Para isso nós precisamos valorizar o discipulado. Por que nós precisamos valorizar o discipulado? Primeiro, porque Jesus valorizou. É tão legal, é tão agradar o coração dele, aquilo que ele se agradou, aquilo que ele fez com tanto amor, aquilo que ele gastou o seu tempo, as suas energias, gastou tudo para discipular. Quando ele estava curando, no livro de Atos diz que ele, depois de ter feito tudo e ensinado, ele foi assunto aos céus. Então depois, e pelo Espírito Santo, deu mandamentos aos discípulos. Então quando o Senhor estava curando, quando o Senhor estava ensinando, estava pregando, ele estava discipulando o povo e os seus discípulos. É assim que vocês devem fazer. Vão lá, assim como eu ativei em vocês, agora vocês vão ativar. Olha essas ovelhas. A Bíblia, ele diz que quando ele olhou para aquela multidão, ele viu como ovelhas que não têm pastor. Vocês precisaram de um pastor, vocês precisaram de um mentor, vocês precisaram de um talmidim para olhar o potencial de vocês. Agora vão, assim como o Pai me enviou a vocês para fazer isso em vocês, agora vão, e vão povoar os céus. Precisamos valorizar o discipulado. Esse Lucas 5 fala sobre o chamado de Pedro para o ministério. Um cara frustrado, mas existia um potencial escondido dentro de Pedro. Jesus viu a multidão que estava por detrás de Pedro. De agora em diante, serás pescador de homens. Você consegue enxergar uma multidão na vida do seu discípulo? Você consegue enxergar uma multidão na vida do seu discipulador? Quando você estiver recebendo do seu discipulador, olhe o que você está recebendo, olhe o que Deus está fazendo através dele na sua vida, olhe o que Deus está trabalhando, olhe a bênção que é alguém ministrar sobre a sua vida, olhe a bênção que é alguém ativar na sua vida, como o apóstolo Paulo ativou na vida de Timóteo. Olha o discipulado, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Eu sei que tu tem um chamado, Timóteo. Tu recebeste oração e eu sei. Desperta esse dom. Você como discipulador, você vai chegar para o seu discípulo, você vai chegar para aquele irmão, para aquela irmã. Por isso o Senhor diz, rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Envie. Quando o Senhor estava dizendo esses trabalhadores, Deus estava dizendo esses discipuladores. Você que é discípulo, Deus quer te fazer um discipulador. Deus quer te fazer um discipulador. Ele tem pressa em trabalhar na sua vida, em potenciar você, em ativar você, para que você seja agora um ativador do potencial que há uns nos outros.
Quando você deixa, quando você não quer, quando você não dá importância, quando você não valoriza, quando você não faz caso, você não está fazendo caso de homens, você não está fazendo caso da igreja, você está fazendo caso daquilo que Deus olha em você, vê em você e acredita em você e vê na multidão que está aí. Quando Deus está olhando para você, Ele está vendo uma multidão atrás de você. Quando Deus olha para mim, Ele vê uma multidão atrás de mim. Nós seremos pai de multidões, você será pai de multidões. Deus quer ativar isso em você. Aleluia. Existem muitos Pedros também fora da igreja. Muito Pedro fora da igreja. Quem vai buscar os Pedros que estão por aí? Os Pedros potencializados, homens de Deus que estão atrás do álcool, que estão atrás do vício, que estão atrás da pornografia, que estão atrás da prostituição, do adultério. Homens, mulheres de Deus, quem vai atrás desses Pedro? Quem foi atrás de Maria Madalena? Quem foi atrás da mulher samaritana? Só quem tem o amor de Jesus, só quem conhece o dom de Deus, só quem recebeu do dom de Deus, que tem esse amor, que alguém enxergou nele. Aquelas pessoas que vão, são aquelas pessoas que receberam. Por que aquela mulher samaritana foi logo? Porque ela recebeu da água, ela tinha sede, ela foi saciada. Assim, olha, eu encontrei um homem que falou tudo ao meu respeito, ele conhece a minha vida. E ela foi, chamou e trouxe pessoas para Jesus. Quantos Pedros tem por aí? Quantos Paulo tem por aí? Quantas mulheres samaritanas tem por aí? Quantas Marias tem por aí? Sabe aquela mulher pecadora que todos olham, é mulher pecadora. Jesus olha e diz: não. Ela é uma evangelista, ela é uma adoradora. Onde for pregado o evangelho, vai ser falado sobre essa adoradora, essa pecadora, mas adoradora. Ela dava, ela deu, porque ela recebeu. Ela recebeu. Quem muito perdoa, quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito ama, é porque muito foi perdoado. Você está no lugar da Maria, aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus, que está adorando, dando tudo que você tem, dando o melhor, dando a sua vida, gastando por Ele. Ou você, mas ela está fazendo isso porque ela ama muito, porque ela foi muito perdoada, ela foi muito amada. Eu não era nada, Ele me disse quem eu sou, Ele me valorizou. Ou você está no lugar aquele fariseu, disse que se ele bem soubesse que essa aí é pecadora, ele não deixava ela fazer isso. Ele sabe que ela é pecadora, mas Ele sabe que ela é uma mulher, ela é ungida. Ele sabe que ela era uma mulher profética, que preparou o corpo dele para o sepultamento. Ela antecipou a minha morte, ela trouxe para aquele momento, para a vida dela, ela trouxe o sacrifício de Cristo. Ela recebeu o perdão, ela antecipou, ela ungiu, preparando para a morte, mas antecipando para ela. Nós podemos, com a nossa atitude, com o nosso amor, com aquilo que Deus está fazendo em nós, através do discipulado, através do talmidim que o Senhor tem colocado sobre nós, nós podemos receber de Deus, e nós podemos derramar isso também. Nós podemos antecipar hoje a glória de Deus. Olha, nós podemos trazer hoje, para hoje. Quando nós antecipamos para hoje, como a Maria,
você está trazendo para a sua casa, você está trazendo para os seus filhos. Quantos filhos estão perdidos, quantas pessoas estão fora, porque às vezes, pela próprio fariseísmo, pela própria tradição, pela própria religiosidade, a pessoa se acostuma na igreja, ela se torna religioso, e ela deixa desse amor, e ela não derrama esse cântaro, esse perfume, esse perfume dentro da sua própria casa. Ela não consegue. É mais fácil se tornar um religioso. Mas quando você valoriza o discipulado, quando você valoriza, você quer que aquilo que o Senhor acredita em você, que o Senhor está dizendo para você, está usando o seu discipulador. Veja, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, para você tem muito, você tem a graça de Deus, acredite nisso, acredite nisso, acredite. Aí você me pergunta assim: onde encontro isso? Tem muita gente procurando, e procure todos os cursos de motivação, procure cursos que potencializam, não sou contra, mas existe o discipulado, né? O discipulado, que é algo para te potencializar. E onde nós encontramos isso? Eu quero te citar algumas coisas. Primeiro, na igreja. A igreja, qual igreja? Na formação da igreja, Jesus disse para Pedro assim: eu edificarei a minha igreja, né? Aí ele diz mesmo assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas antes ele disse que sobre esta pedra, que era ele, a pedra angular, a pedra da esquina, ele disse para Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra, ou seja, ele é o talmidim, ele é o discipulador. Então ele, como se fosse ali, tu serás um discípulo, um talmidim, e eu serei o discipulador. Então, sobre este alicerce, eu vou edificar a minha igreja. Estou aqui parafraseando. Mas onde começa isso? Na igreja. O discipulado não é algo inventado, não é algo criado assim para entretenimento dos irmãos. Não, ou porque as pessoas querem mandar uma na vida das outras, ou querem saber. Não, é porque o Senhor Jesus disse que Ele mesmo edificaria a igreja. Então Ele ensinou como edifica a igreja. Ele começou o discipulado, e Ele enviou. Ele disse: olha, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Ele foi enviado, e Ele discipulou, Ele treinou, e Ele capacitou. Aí Ele disse: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês, ide. E Ele diz lá: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, começou com o Senhor Jesus, né? E Ele passou isso para os discípulos dele, e os discípulos dele, e logo a Bíblia fala que depois, no livro de Atos, o apóstolo Paulo se converteu, o Senhor Jesus apareceu, né, para ele, o Ananias foi lá e orou sobre ele, consolidou sobre ele. Logo após, Deus enviou para lá também Barnabé, que pegou o Paulo e introduziu ele na vida da igreja, né? Se você for olhar a história, o Paulo no início, hoje nós olhamos o grande Paulo, mas na época era, olha, o assassino, o matador. E ele está se fingindo de cristão para pegar a gente. Então ele precisou de um discipulador, de alguém que acreditasse nele, de alguém que ouvisse a história dele, o testemunho dele, e pudesse apresentar ele para os irmãos. Apresentou ele para a liderança, apresentou ele para os pastores, né? Colocou ele perto de pessoas importantes, mas também introduziu ele dentro da igreja. Quando ele entrava na igreja, os irmãos: meu Deus, e agora? Aí o discipulador dele diz: olha, não temas, irmãos, esse Paulo aí que vocês estão vendo, aconteceu assim, 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 ele sabia toda a história dele. Por quê? Porque no discipulado ele disse: olha, aconteceu assim, 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 contou toda a história dele. Então o discipulador sabia. Então, Paulo entendeu isso. Paulo discipulava Timóteo.
Paulo disse para Timóteo: Timóteo, o que aprendeste de mim, Timóteo, ensina, Timóteo. Ensina, passa para homens fiéis, aqueles que sejam idôneos também, para ensinar a outros. Vamos fazer discípulos de todas as nações, vamos povoar o céu. Então na igreja você encontra o discipulado, procure isso, algo que vai ativar o seu potencial. Na célula também, algo que vai ativar o seu potencial. O Davi, lá sem saber, ele foi treinado numa célula que era cuidando das poucas ovelhas. E veja só os irmãos dele, quando disseram assim, quando encontraram ele, os irmãos dele só queriam o exército. Nós queremos ser, general, nós queremos estar diante do rei, nós queremos ser soldados valentes. E o Davi, ele queria obedecer o papai. O papai disse: vai cuidar das ovelhas, aquelas poucas ovelhas. Quando os irmãos dele disseram: onde deixaste aquelas poucas ovelhas? Menosprezando as poucas ovelhas. Mas foi naquelas poucas ovelhas que Davi deixou aos cuidados de um guarda, de alguém para cuidar de uma pessoa. Foi naquelas poucas ovelhas onde foi potencializado a capacidade de Davi. Foi ali onde ele viu, segundo ele disse, olha, quando ele estava conversando com o rei, que o rei disse: olha, meu filho, não vai, você não vai conseguir. Disse: rei, o meu Deus, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, ou seja, quando eu estava pastoreando aquela célula, o meu Deus, quando veio o lobo para devorar uma ovelha, eu pulei em cima dele e matei o lobo, rei. Ele estava dizendo assim: meu rei, quando você enfrentar dificuldade, quando você enfrentar problema, você vai dizer assim: olha, que é esse problema diante disso? Quando eu estava lá na célula, aquele irmão, surgiu um problema com o casamento daquele irmão, daquela irmã. Eu vi Satanás ia destruir aquele casamento. O que eu fiz? Eu pulei ali, eu não ignorei o problema, eu entrei e salvei aquele casamento. Deus me usou. Lá na frente você vai ouvir pessoas dizendo assim: irmã, Deus lhe usou, você falou uma palavra assim, 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 e mudou. Eu já ouvi pessoas dizer para mim assim: pastor, o meu casamento mudou quando o senhor falou aquela palavra. Hoje uma pessoa que é pastor, ele disse: estava para separar, ele disse: hoje eu sou, porque você falou. Eu nem lembro o que eu falei, mas é assim que acontece. A unção de Deus vem sobre você, os iletrados passam a falar com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. A capacitação é sobrenatural. A vida de Deus, a unção de Deus. Por quê? Porque o discipulado ativa a potência, a unção que há dentro de você. E Deus quer fazer isso com você. Deus fez isso com Davi. Davi matou o leão, Davi matou o urso e preparou ele para matar o gigante. E ele venceu. Então, esse é um processo que isso acontece na célula, onde Deus te treina, onde Deus te capacita, onde Deus vai transformar a sua vida, onde Deus vai agir poderosamente em você. Deus te chama para fazer uma grande diferença. Deus te chama para povoar o céu, para povoar a terra. Eu quero cantar com você uma música, um convite de Deus, para mim e para você. Para terminar com essa música, Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos. Aleluia. Ele tem fogo em seus olhos. Faça dessa música sua oração. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga em um cavalo branco ao redor dessa nação. Ele chama você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, que ele deseja que ela esteja ao seu lado.
E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Então diga para Ele: eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. E nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar, sim, Deus, e lutar, vestido de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Deus chama e Deus prepara uma geração de discípulos e discipuladores, e Ele convida para nós irmos, para nós sairmos do nosso conforto e sairmos para as nações, sairmos na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa célula, sairmos do nosso lugar, sairmos da nossa igreja e discipularmos e encher os céus, povoar os céus de vidas. Deus te convida, Deus me convida. Senhor, eis-me aqui, assim como o Senhor disse, assim como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, que aquele que está ouvindo possa dizer, Senhor, possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Deus chama eu e você para ir com Ele. Ide e fazei discípulo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.